Fala galera, bem-vindo ao canal Engenheiros e Empreendedores, e o vídeo de hoje é o nosso primeiro podcast do canal. Na verdade é segundo, né, eu tinha feito uma live, mas esse é o primeiro podcast nesse novo rumo, nessa nova trajetória do canal, onde eu vou te ajudar a decidir se engenharia eletrônica é pra você. E no episódio de hoje eu gostaria de falar duas coisas principais. Primeiro, quem é o Lucas, né, quem sou eu que vos falo aqui pra vocês, como esse canal começou e a pergunta principal, como eu posso decidir se engenharia eletrônica é pra mim. Mas para isso, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Então vamos todo mundo se acomodando aí nos seus lugares e para começar já sabe, né? Se inscreve no canal, senta o dedo no like e ativa o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos. Galera, é o seguinte, vamos começar. Primeiramente, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão. A UTF tem, se eu não me engano, 13 ou 14 campos. Esse ano era para mim estar completando o 4º ano lá na cidade, mas eu acabei ficando só metade do ano lá, mas praticamente não teve aula, a gente ficou paralisado quase o ano inteiro. Eu só vou terminar agora na realidade, somente 4 matérias no ano inteiro, então praticamente foi um ano perdido, mas eu tô considerando como um ano de adiantamento ao invés de atraso. Você pode ver que minha cara não tá muito agradável, porque eu gravei esse podcast ontem e perdi ele todinho, porque eu fui excluir as edições e acabei excluindo o vídeo original, então tô tendo que regravar tudo de novo. Mas vamos lá, como tudo isso começou, né? Como que eu entrei na engenharia eletrônica, qual que é a minha história? Galera, em junho de 2013 eu entrei no Senai. Mas antes de entrar no Senai, para fazer o meu primeiro curso profissional, para realmente sair daquela fase mais adolescente para ir para uma fase meio que pré-adulta, digamos assim, olha o que aconteceu. Lá no ano de 2012, um ano excelente, inclusive, para o meu time, que ganhou os principais títulos naquele ano, que é o Corinthians. Se você não é corintiano, me desculpa, mas aquele ano foi muito legal para mim. Em 2012 eu tinha 14 anos de idade. E aqui em São Paulo, uma coisa que é interessante, que eu acho que marca a maior parte dos adolescentes, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo, mas na minha época já estava marcando, é que quando você sai do ensino fundamental, que no meu caso ainda é chamado de 8ª série, agora é 9º ano, a maioria dos jovens ali, a maioria dos adolescentes procura uma instituição de uma qualidade superior às públicas que já tem do governo, apesar das outras também serem do governo, mas a gente procura sempre fazer alguma coisa diferente, ao invés de ficar só no ensino médio, seja o ensino técnico, um ensino médio integrado ao ensino técnico, etc. E aqui em São Paulo tem algumas opções interessantes. Por exemplo, a gente tem a ETEC, o Senai, o Liceu e as instituições federais. Eu lembro que na minha época, essas eram as 4 principais que todo mundo estava de olho. Como a ETEC tem mais, ela é sempre mais difundida. E também porque ela tem ensino médio. Das que tem ensino médio, eu acho que só o Senai não tem ensino médio. O Senai é só ensino técnico e profissionalizante. Mas a ETEC é mais difundida, tem mais campos e por isso que o pessoal procura mais. Então, na minha roda de amigos ali na 8ª série, mais ou menos, tava todo mundo propenso a querer entrar em um tipo de curso. Tinha alguns alunos que estudavam mais, outros que estudavam menos. No meu caso, eu estava ali na média, mas eu acabei me envolvendo com eles e também fiquei interessado em entrar em uma dessas instituições. Aí olha o que aconteceu. Antes de eu decidir o que eu queria, surgiram algumas especulações do que eu queria cursar. E aí, na época que eu era mais novo, sei lá, tinha uns 12 anos de idade, 2010 ali mais ou menos, meu pai falou, como eu jogava muito videogame, ele falou, por que você não vai procurar um curso de criação de jogos, por exemplo? Mas não aconteceu de rolar. E depois ele acabou citando sobre mecatrônica, sobre o técnico em mecatrônica. Aí dei uma pesquisada por cima, achei que era interessante, falei, não, é isso aí que eu vou cursar. E aí eu falei, vamos pesquisar onde tem. E aí eu encontrei a ETEC Martin Luther King, que tinha o ensino médio integrado ao ensino técnico. Aí eu falei, basicamente, desde o começo do ano, não, é aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero passar. Só que eu não era um aluno muito estudioso naquela época. Eu levava a escola de boa, sem muita dificuldade, mas eu não era um aluno estudioso. Eu não estava no nível competitivo para competir com os outros alunos naquele processo seletivo, naquele vestibulinho. E aí eu até fiz alguns cursinhos pré-vestibulinho antes, mas não deu muito certo e eu acabei não passando. E eu lembro que aquela primeira fase de não conseguir essa aprovação foi muito frustrante para mim, porque eu tive diversos amigos que entraram e eu não consegui entrar. Então, se eu fosse considerar hoje qual que foi a minha primeira frustração nessa troca de, como que eu posso dizer, de idade, de momento, de uma parte adolescente, que eu só tava praticamente brincando, jogando bola, e numa parte mais adulta, profissional e de responsabilidade, foi minha primeira frustração. Então, eu lembro que na época eu fiquei bastante abatido, mas bola pra frente, continuou e tal. E aí, antes mesmo de
entrar em 2013, né, que foi o ano que eu entrei no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, eu tive um amigo que também não tinha passado, que é praticamente um dos únicos que eu converso hoje cotidianamente, mas ele não tinha passado, e aí 2, 3 semanas depois ele foi chamado na segunda chamada do Senai para cursar eletricista de manutenção, e eu não tinha passado, e a gente estudava na mesma escola, na mesma sala. E aí, o tempo vai passando, eu entrei num outro cursinho, e aí comecei a me dedicar a estudar mais na escola e também no cursinho. E eu fiquei nesse cursinho uns 4 ou 5 meses, 6 meses mais ou menos, pagando esse cursinho, indo 3 vezes na semana, para estudar um pouquinho mais. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque como eu tinha tido minha primeira frustração, eu queria de qualquer jeito entrar em uma instituição. E eu não queria esperar um ano para mim era muito tempo. E somente o Senai me permitia realmente entrar no meio do ano. As outras instituições, se eu não me engano, não abria vaga ou não abria vaga para o que eu queria naquela época. E também o ensino médio não tinha como eu sair daquela escola, a não sei que fosse para outra escola pública, mas uma ETEC, por exemplo, ou uma instituição federal para cursar o ensino médio, eu já não conseguia mais. Então, praticamente praticamente não, já estava eliminada essa decisão. Então, basicamente, eu estudei para entrar no Senai. E não era o que eu queria fazer, né? Porque eu no Senai era eletricista de manutenção, eu queria mecatrônica, mas era o que estava ali mais próximo do que eu queria. E meu amigo entrou, tinha falado muito bem do curso, muito bem da instituição também, do Senai. E eu fui, estudei e tal, fiz a prova e acabei passando. Eu lembro que tinha uns 30 aprovados, mais ou menos, e eu fui uma das últimas posições, mas eu consegui entrar. Então, mais ou menos ali em 20 de julho de 2013, eu acabei entrando no Senai para cursar eletricista de manutenção. E aí minha vida muda por completo, porque é onde eu começo a ter meu ingresso no ensino profissionalizante e sair daquela fase mais adolescente, mais pré-adolescente, para uma fase mais de responsabilidade, de realmente buscar o que eu queria. Apesar de minha mentalidade já tinha sido trabalhada antes, nesse processo de vestibulinho e tal. E aí acabei entrando no Senai para cursar eletricista de manutenção. A linha do tempo, a partir daí, é um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar da melhor forma. Entrei no Senai em julho de 2013. Aí o Senai são 2 anos, e não é um curso técnico, é um curso que eles chamam de CAI, Curso de Aprendizagem Industrial, que é um curso profissionalizante que é um nível ainda abaixo do curso técnico, a gente pode dizer assim. E aí, beleza. No primeiro semestre do Senai, a gente estudou eletricidade básica, eletrônica básica, fez algumas ligações simples, aprendia como é que trabalhava com resistências, aprendeu a fazer solda na prática e um monte de outras situações que envolvem eletrônica e eletricidade básica. Esse foi basicamente o primeiro semestre no Senai, que foi ali a partir de julho de 2013 até o comecinho de 2014. Aí esse foi o primeiro semestre do Senai. Aí em 2014 eu continuei fazendo ensino médio, agora no segundo ano, e continuei o Senai também. No segundo semestre, quais foram as matérias que a gente fez? Não lembro todas de cabeça, mas eu sei as principais. Primeiro a gente tinha eletrônica básica, não, ele tinha instalações elétricas, que é uma das matérias mais importantes para qualquer eletricista. Se você pegar a matéria principal de um eletricista, vai ser instalações elétricas. E a gente também tinha eletrônica básica, eu não sei como que era o nome da matéria, acho que era análise de circuitos. Não lembro muito bem qual que era o nome da matéria. Mas a gente via um pouco de eletricidade básica no primeiro semestre. Aí no segundo a gente ia para instalações elétricas, aprendia tudo sobre instalações elétricas, desde o quadro de distribuição, normas de segurança, até como montar e projetar tudo certinho. Também análise de circuitos elétricos, trabalhar propriamente dito com associação de resistores, métodos de resolução de circuitos apenas com resistores, eu acho que nem envolvia outros elementos, apenas resistores mesmo. Mas basicamente isso que a gente fez no segundo semestre. E aí uma coisa interessante desse segundo semestre foi o seguinte: como eu não era um aluno muito estudioso, era o Senai que praticamente estava pegando um menino ali de 15 anos de idade e tendo que transformar ele num profissional, o segundo semestre foi uma outra parte, ou outro marco para mim de mudança. Por quê? Eu lembro que um dia a gente tinha oficina de instalações elétricas, né? Mais ou menos ali na metade do semestre, mais ou menos, do primeiro semestre de 2014. E eu era representante de sala. Então, primeiramente, quando eu cheguei no Senai, eu fui para a reunião de representação de sala e depois fui para a oficina. Quando eu cheguei na oficina, a gente tinha que fazer um projeto do zero, desde a elaboração do quadro de distribuição até todo o processo de distribuição nos cômodos propriamente dito. Mas é o seguinte, aí o que aconteceu? O buzina ali me atrapalhou. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na oficina, peguei o projeto para ler. Aí eu bati o olho e falei, cara, eu não sei ler isso daqui. O que eu tenho que fazer? Como que eu faço pra conseguir montar isso aqui? Eu não sabia de jeito nenhum. E a gente distribuiu as tarefas pra todo mundo que tava ali e começou a fazer. Mas aquele foi um baque tão gigante, porque, tipo assim, imagina você chegar num trabalho que você precisa fazer e você não sabe o que fazer, você não sabe ler o projeto.
Então ali foi uma mudança bastante drástica, foi onde eu, pô, tenho que acordar pra vida, e aí realmente foi um outro marco que aí eu comecei a estudar com um pouco mais de maturidade, mas ainda no nível bem baixo. E aí aprendi como é que lia o projeto, aprendi mais ou menos como é que fazia o quadro de distribuição, e assim foi levando, até chegar ao terceiro semestre. No terceiro semestre, infelizmente, é o semestre que eu tive menos aprendizado, na minha opinião. Porque quando eu pego para analisar as coisas que eu aprendi naquela época e o que eu sei de conhecimento hoje, foi muito. Eu posso dizer que foi significativamente bem pequeno o meu nível de aprendizado. Naquele terceiro semestre, a gente aprendeu eletrônica analógica. Não foi bom eletrônica analógica, aprendi muito pouco. O professor não era o ideal para dar aquela disciplina. E também a gente viu sobre máquinas elétricas. Em máquinas elétricas a gente aprendeu transformadores e vários tipos de motores em corrente alternada e seus acionamentos, funcionamento por completo. Mas o meu rendimento foi ruim. Não sei se porque eu não tinha maturidade suficiente como estudante ou se porque era muito complexo para minha cabeça naquela época. Mas eu não tive um bom rendimento. Mas ainda assim aprendi algumas coisas. Terminou 2014, terminou o terceiro semestre do Senai, enquanto eu estava fazendo ensino médio e Senai. Aí entrou 2015. 2015 a coisa ficou um pouquinho mais louca. Por quê? Eu quis adiantar meu processo, já que meu amigo ele tinha começado o Senai no primeiro semestre de 2013 e eu no segundo, e aí em 2015 ele já estava indo para o curso técnico, porque ele tinha terminado o CAI, que era o curso do Senai, de Eletricista de Manutenção. Eu falei, não, também quero entrar no curso técnico. E aí o que eu fiz? Prestei a prova da ETEC de novo para fazer mecatrônica na ETEC Martin Luther King, que era a que eu queria lá no primeiro ano do ensino médio, fazer integrado. E aí aconteceu de eu passar. Então eu fiquei basicamente na escola de manhã, o ensino médio, à tarde o Senai, fazendo o último semestre, que era o quarto semestre, e de noite o primeiro semestre de mecatrônica na ETEC Martin Luther King. E aí o que aconteceu? Continuei fazendo lá e no quarto semestre a gente tinha basicamente comandos elétricos e eletrônica digital. A parte de comandos elétricos e eletrônica digital foi muito bom e eu aprendi bastante. São duas matérias que eu tive bastante conhecimento no Senai e também eu atingi o nível de maturidade máxima dentro do Senai, que foi no quarto semestre. Então eu já estava bem melhor na questão de estudo. E aí, dessas duas matérias, o que foi mais importante e mais interessante é que a gente, no caso eu tinha 17 anos na época, nós da nossa sala ali aprendemos muito, muito cedo como trabalhar com lógica digital, lógica de comandos elétricos, e eu acho que isso foi um ponto muito positivo na minha trajetória como um todo. Eu sempre comento com um amigo meu que algumas coisas que a gente sente facilidade é porque lá no começo a gente plantou uma sementinha, aprendeu lógica lá no Senai, e isso acabou ajudando bastante. Uma coisa que eu não citei e também é bastante interessante é que no terceiro semestre a gente também teve uma introdução já a comandos elétricos, não propriamente dito para acionamento de motores, mas a gente aprendeu pneumática e eletropneumática, que também trabalha com lógica, então foi um outro momento bastante interessante. E também teve a parte de informática. Uma curiosidade bastante interessante nessa parte de informática é que tinha um planejamento que o professor tinha que seguir. E aí uma história curiosa é que naquele terceiro semestre, né, antes de entrar em 2015, provavelmente dito, tinha uma aula que foi planejada, né, tava lá no planejamento, só para o professor ensinar a gente a fazer margem no Word, coisa que o professor fazia em 5 minutos. Então foi uma história bastante curiosa e engraçada. Aí no quarto semestre, a gente aprendeu os comandos elétricos, a eletrônica digital, e também a gente viu um pouco de AutoCAD, e continuou lá nessa parte de informática. Mas basicamente foi isso que aconteceu no quarto semestre. E no primeiro semestre da ETEC, como eu já estava com uma cabeça muito mais matura para estudar, a gente já começou a ter uma fase mais competitiva, já que a ETEC estimulava bastante a competição. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês, comparando as duas instituições. Então eu sempre gosto de falar que para quem está começando, o Senai é uma escolha excelente, porque ele é mais exigente, ele segue umas normas mais pré-estabelecidas. E a ETEC, ela é muito mais abrangente. E sendo mais abrangente, ela deixa o aluno mais à vontade e o ensino é relativamente mais fraco. Então isso acaba atrapalhando quem realmente está começando e isso pode ser ruim. Então para quem está começando, eu sempre falo, vai pro Senai, porque o Senai vai te ajudar muito, me transformou muito, e eu sempre lembro com muito carinho daquela época, dos meus amigos, dos meus professores. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre Senai e ETEC. Se o cara, fala pra mim, Lucas, qual instituição eu devo entrar? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, depende. Qual é o seu nível hoje de maturidade ou o seu nível de conhecimento sobre a área que você quer seguir, no caso, eletrônica? Se você falar que é 0, eu vou falar, olha, é melhor você ir pro Senai, porque o Senai vai te dar umas possibilidades de aprender e te dar uma base muito mais reforçada do que você vai ter na ETEC, por exemplo. E aí tem as outras instituições também que eu não sei falar, porque eu não tenho propriedade para falar, que são as federais e o liceu, mas basicamente é isso que você tem que saber. E aí no primeiro semestre da ETEC, né, então vamos lá, 2015, primeiro semestre de 2015.
ensino médio de manhã, à tarde eu tava no Senai, fazendo o último semestre, e à noite eu ia pro primeiro semestre de mecatrônica na ETEC. Aí na ETEC, como eu já falei pra vocês, ela estimulava muito a competição e os professores também estimulavam muito a competição e tinham vários desafios onde a gente competia para ganhar medalhas. E o primeiro desses desafios era construir um veículo mecatrônico bem simples, com LDR, acionamento por LDR, em de luz, o carrinho corre. Controlado não, na verdade você colocava lá, ligava um circuito e aí uma hélice girava e seu carrinho tinha que percorrer um determinado circuito reto. O mais rápido ganhava, também tinha competição de design, então se tivesse um carrinho bonitinho você podia ganhar design e tal. E aí eu lembro que a gente não conseguiu ganhar, porque a gente tentou fazer um projeto muito milaborante pra época, digamos assim. E a gente acabou não conseguindo ganhar e tendo que construir um carrinho de última hora pra não ficar sem nada, não ficar sem nota no projeto. E aí eu lembro que foi um carrinho construído com palito de sorvete, né, de madeira assim. A gente chamava ele de brasileirinho porque a gente pintou ele com a bandeira do Brasil para não ficar sem design nenhum. E ele até que era relativamente rápido, ele conseguia correr bem. Só que ele tava meio penso, na hora que a gente foi montar, né, a parte mecânica, ele era meio penso. Então na hora que ele começava a andar, ao invés dele seguir um carrinho reto, ele começava a virar e fazer uma rotatória. Então isso acabou prejudicando a gente. Eu sempre falo pro meu amigo que a gente poderia ter conseguido o terceiro lugar se ele tivesse aliado o carrinho um pouquinho mais pra cá, porque daí talvez ele chegasse no final da pista, mas naquele caso não rolou. E aí, como a gente perdeu, a gente foi frenético pro segundo semestre, querendo realmente ganhar a próxima competição. Mas antes de chegar lá, o que aconteceu? Eu terminei o semestre do Senai, o quarto semestre do Senai, me formei em eletricista de manutenção, e aí eu tinha basicamente duas opções. Ou fazer mais um curso técnico aí no Senai, ou trabalhar. E aí uma história interessante é que tinha um amigo meu no Senai que ele era meio conhecido como mentiroso, porque ele aumentava as histórias que ele contava. Não que tudo que ele contava era mentira, mas ninguém acreditava muito nele. E aí no final do curso ele falou, olha, meu tio, ele tem uma empresa de manutenção, ele era um dos donos da empresa, e ele quer contratar todo mundo que fez o curso pra lá. E era uma empresa de manutenção e engenharia que cuidava dos prédios comerciais de São Paulo, seja a parte hidráulica, elétrica, civil e etc. E aí meio que ninguém acreditou, acho que foi eu e mais uns 6 colegas fazer entrevista e acabou da gente passar e eu entrei no trabalho, trabalhar no meio período. Então no segundo semestre de 2015 eu ia pra escola de manhã, né, fazer o último semestre do ensino médio. Depois eu ia trabalhar à tarde na parte mais administrativa, né, eu já explico por quê. E depois à noite eu tava no segundo semestre da ETEC. E aí nessa parte, o que aconteceu? Fui tacando o ensino médio normal, o trabalho normal também, fazendo funções administrativas, era meu primeiro emprego, minha primeira experiência em CLT, então eu estava realmente aprendendo ali, às vezes ia para campo com o pessoal ver como é que fazia uma coisa ou outra, tentava ajudar, mas não podia botar a mão na prática porque a legislação não permitia, porque eu não tinha 18 anos e porque eu não tinha um ano de emprego, era mais ou menos isso, acho que a ocasião. E aí no segundo semestre da ETEC teve a competição do robozinho cegueirinha. Conforme eu vou falando aqui, pessoal, eu vou editando no vídeo e colocando as imagens para vocês verem desse tempo e desses projetos que eu fiz. E aí era um robozinho cegueirinha. E o que a gente fez? A gente trabalhou muito, queria ganhar a competição, e aí a gente construiu aquele robozinho chamado Wall-E do filme. Então a gente fez todo o design do Wall-E e também montou um robô bem competitivo. E naquela época, felizmente, a gente conseguiu ganhar. Em todas as medalhas dessa competição, de design, de corrida, e não lembro mais o que tinha, a gente acabou ganhando e ficando com a medalha de primeiro lugar. Então acho que foi o primeiro projeto que a gente teve uma experiência bacana, assim, de ganhar uma medalha e ser reconhecido. Beleza. Aí isso tudo foi em 2015. Quando entrou em 2016, eu terminei o ensino médio e comecei a trabalhar em período integral das 7 às 5 da tarde. E à noite continuei fazendo o curso técnico. Não fui para a faculdade porque eu queria terminar o meu curso técnico. Então eu falei, não, vamos focar aqui, já fiz um ano, vou fazer mais um ano. Quando eu me formar, eu tento entrar na faculdade. E aí entramos no nosso terceiro semestre na ETEC Martin Luther King, no curso de mecatrônica. Lá, nesse curso, a gente vinha bastante sobre mecânica e bastante sobre eletrônica. Só que se eu for colocar no papel o que eu aprendi de mecânica, eu posso considerar que é zero. Porque eu não lembro absolutamente nada. Parece que o cara de eletrônica não consegue ter muita cabeça para as coisas de mecânica e vice-versa. Mas é só uma brincadeira, lógico que a gente sabe que não é assim. Mas a minha maturidade, eu não consegui aprender nada sobre mecânica. E olha que
se a gente considerar o nível dos nossos professores, os de mecânica eram muito melhores do que os de eletrônica, mas o pessoal de eletrônica também dava conta. Então o que eu me destaquei mesmo foi em aprender eletrônica, em me aprofundar em eletrônica, já que no Senai eu tinha aprendido pouco, eu não tinha uma cabeça tão grande para uma maturidade tão grande para aprender eletrônica. Então eu acabei me desenvolvendo mais na parte eletrônica mesmo no curso de mecatrônica. E aí no terceiro semestre a gente também teve um outro projeto que era construir um carrinho de controle remoto controlado por Bluetooth usando Arduino, que é uma ferramentinha onde você pode conectar programação a dispositivos do mundo externo, sei lá, quer adicionar um LED, uma lâmpada, um motor, por exemplo. E aí a gente acabou construindo esse carrinho e participando de uma outra competição. De design a gente fez o Relâmpago Marquinhos, como a gente gosta de chamar. Vou colocar uma foto aqui para vocês. Mas a gente também acabou não ganhando nada nessa competição, mas a gente ganhou a experiência de montar um projeto de carrinho de controle remoto controlado por Bluetooth desde o zero. Então foi bastante interessante. Enquanto isso no trabalho, estava lá fazendo funções administrativas e acompanhando de vez em quando a galera no campo para aprender algumas coisas, seja de ar-condicionado, seja de elétrica e de outras áreas. Mas propriamente de trabalhar no campo eu não podia, só acompanhar o pessoal para fazer uma ajuda a outra. E assim foi tacando o primeiro semestre de 2015. 2016. Só que o que acontece? Como naquele ano era ano que eu ia prestar o vestibular para tentar entrar na faculdade, eu tinha que estudar para a faculdade. Porém, eu não tinha tempo nenhum. Eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer um cursinho de sábado, que não adiantou praticamente nada. Gastei mais de R$2.000, aprendi muito pouco, não por conta que o cursinho era ruim, que os professores eram ruins, mas porque eu não tinha tempo para estudar pro vestibular como ele exigia, como a demanda pro vestibular exige. Então eu simplesmente falei, cara, tentei, fiz o máximo possível, estudei, mas não rolou de conseguir uma boa nota. E aí, fiz o quarto semestre no ETEC Martin Luther King e tal. Acho que a única coisa assim que eu vi realmente de novo, tirando a mecânica, que eu não aprendi nada, da parte elétrica que eu realmente vi de novo, foi controle lógico programável, que é o CLP. Aprendi a programar em linguagem ladder e foi basicamente que eu fiz no meu TCC, que era uma maletinha, uma maletinha onde você colocava o CLP disposto ali dentro para você conseguir utilizar ele em vários lugares e conseguir fazer teste. E a gente até juntou esse TCC com o pessoal de automação industrial, que a gente pegou a nossa maletinha de CLP e acionava o robozinho mecânico que eles tinham feito lá na parte de automação industrial. E foi isso que a gente fez de TCC no curso de mecatrônica. E continuei meio que levando o estudo pro vestibular com a barriga e isso não deu muito certo. Aí fui lá, prestei o vestibular, fiz a prova, não fui bem, acertei pouquíssimas questões, até para um cara de matemática acertei, 18 questões de matemática, então foi bastante mal no vestibular. E aí, quando entrou em 2017, que eu tinha acabado o curso técnico em mecatrônica e eu tava trabalhando, praticamente só trabalhando, fui colocar a nota no SISU e adivinha, obviamente, eu não passava em São Paulo. E aí o que aconteceu? A gente entrou na história mais louca de todas até agora, que foi o seguinte: a gente foi procurar universidades que a nossa nota se encaixava, né? Eu e meus amigos que tinham feito curso técnico da escola também. E aí a gente acabou achando a UTF-PR de Campo Mourão, onde a nota se encaixava. No meu caso, nem para eletrônica se encaixava. Eu coloquei em engenharia de alimentos e também coloquei numa outra UTF de outro campo, acho que era Apucarana, engenharia elétrica, alguma coisa assim. Não me recordo muito bem. E aí aconteceu da gente falar, vamos. Só que tipo, meio receoso, né? Só brincando. Mas aí aconteceu da gente passar e a gente simplesmente pediu demissão do emprego e foi pra lá fazer engenharia eletrônica. No meu caso, eu entrei em engenharia de alimentos, que eu sabia que tinha oportunidade de fazer uma troca, que não aconteceu de uma forma muito agradável, porque o regulamento era muito complicado na época, então eu tive que esperar 2 anos para conseguir trocar para engenharia eletrônica, e assim se foi. Fui fazendo as partes básicas que dava para fazer, as matérias básicas de toda a engenharia, e fui nesses 2 anos e acabei me atrasando com relação ao curso, porque eu não conseguia transferência para engenharia eletrônica, eu não conseguia pegar as matérias de engenharia eletrônica. Então foi bastante ruim, por isso que quando a pessoa fala, dá para fazer transferência, eu não aconselho. Procura saber o regulamento certinho, né? Hoje em dia é mais fácil na minha faculdade, mas procura saber o regulamento certinho, porque senão você pode perder tempo nesse negócio de querer de transferência de curso ao invés de fazer o vestibular de novo. Então fica bem atento com isso. Aí beleza. Pedi demissão do emprego lá em 20 de fevereiro de 2017, até porque eu passei na segunda chamada no SISU. Eu lembro que eu fiquei esperando. Eu tava entrando em engenharia de alimentos até o último dia, quando saiu a nota realmente que tinha fechado. Eu tinha acabado ficando pra trás e não passei na primeira chamada. Então eu tive que esperar a segunda chamada. Enquanto isso, meu amigo foi lá fazer a matrícula em engenharia eletrônica, que ele tinha passado na primeira chamada. E aí eu tive que esperar pra ver se eu realmente ia conseguir passar. E a gente acabou se mudando pra lá, pra UTF de Campo Mourão, em fevereiro de 2017 para cursar engenharia. E aí, o que aconteceu nesse período até agora, praticamente agora, chegando no final de 2020, no 4º ano?
fui fazendo as matérias e aí surgiu uma ideia. Como eu tinha pedido demissão do emprego, aí no primeiro ano já eu comecei a procurar algumas coisas na internet pra fazer, se tinha alguns trabalhos pra fazer pela internet, e eu fui descobrindo algumas coisas. E aí no final de 2017 eu criei esse canal que se chama Engenheiros Empreendedores, que era pra falar de engenharia e empreendedorismo. Mas não deu muito certo, até pela minha falta de maturidade e experiência, e também porque eu não manjava muito bem sobre o assunto. Então eu ia começar a fomentar assuntos de engenharia e empreendedorismo, assim como faz o blog da engenharia, te aconselho a seguir eles. Mas daí ficou uma coisa muito dispersa, tinha vários conteúdos diferentes e numa coisa muito pouco focada, então o canal não teve bons resultados nesse tempo. E aí fui postando os vídeos que tinham mais engajamento era o que eu falava sobre engenharia eletrônica, e aí acabava não dando muito certo. Aí teve uma hora que eu desanimei, e depois de uma boa experiência na faculdade, eu falei, cara, eu vou entrar nesse cursinho solidário da UTFPR pra dar aula de física. Eu tinha aprendido bastante sobre física, gostava de física. Falei, vou dar aula sobre isso e criar um canal no YouTube pra dar aula de física também. Só que, conforme o projeto foi passando de dar aula e também de postar esses vídeos, eu acabei desanimando porque não era o que eu realmente queria. E aí, quando entrou em 2020, propriamente dito, eu falei, não, cara, vou parar com esse projeto aqui porque não é o que eu quero, e vou voltar para outro canal e focar em engenharia eletrônica, que é o que eu realmente gosto de falar. E aí é onde entra esse novo projeto, que eu tô te ajudando de qualquer forma a tentar descobrir se engenharia eletrônica é para você, e te passando a minha experiência, praticamente de 8 anos estudando na área de eletricidade. Foi tudo isso que aconteceu nesse tempo, e por isso que eu criei o canal, e por isso que eu decidi focar o canal em engenharia eletrônica. Abandonei aquele projeto que eu tinha de dar aula de física e estou focando aqui somente em engenharia eletrônica, e somente nesses podcasts, nessas aulas que eu vou dar para vocês, referente para te ajudar a decidir se engenharia eletrônica é realmente para você. Então, basicamente, de tudo que eu contei aqui para você, você já tira uma base de o que você deve fazer antes de cursar engenharia eletrônica, se realmente é um curso para você. E antes da gente terminar esse podcast, que já tá até um pouquinho longo, vamos responder algumas perguntas que eu acho bastante interessante, que eu já até publiquei aqui no canal, mas eu vou responder novamente. Primeiro, qual que é a diferença entre um técnico engenheiro ou um cara de ensino profissionalizante como foi o meu Senai? Lógico que eles estão em níveis diferentes, mas a ideia do curso profissionalizante e também do técnico é dar uma bagagem rápida e prática para o cara aprender todos os conteúdos de uma forma geral para conseguir ser introduzido de uma maneira básica no mercado de trabalho. Então, se você pegar um curso profissionalizante ou um curso técnico, ele é muito mais interessante para quem está começando, porque ele vai te dar uma bagagem prática, você vai ver como as coisas funcionam na prática, não vai ser aquela coisa maçante. E aí você tem uma decisão mais completa sobre o que realmente você quer seguir. Então, se você comparar, por exemplo, 2 anos de ensino profissionalizante ou técnico com 2 anos de engenharia, você vai ver que a engenharia é muito mais maçante, muito mais teórica. Então, eu sempre aconselho, olha, antes de você fazer engenharia eletrônica, é melhor que você faça algum curso antes, seja profissionalizante, técnico, ou qualquer experiência antes que você tenha, vai ser muito bom pro seu currículo, independente se é engenharia eletrônica ou não. Sempre falo isso para todas as pessoas. Segunda pergunta, qual que é a diferença entre a engenharia eletrônica e a engenharia elétrica? Se você pegar a minha bagagem como um todo, como eu fiz eletricista de manutenção no Senai e também trabalhei na parte de eletricista, que eu acabei não citando aqui pra vocês, fiquei 1 ano e 8 meses na empresa, 1 ano na parte administrativa e 8 meses trabalhando como eletricista no campo. Então, se você pegar essa bagagem que eu tive, eu estava muito mais propenso a entrar em engenharia elétrica do que em engenharia eletrônica. Mas, basicamente, a diferença entre essas duas é que a eletrônica, se a gente for falar para uma pessoa leiga, né? A diferença entre engenharia elétrica e eletrônica, assim, comentando assim, de uma forma que você não saiba nada, é que na parte de geração, distribuição e transmissão de energia, até chegar aí na tomada da sua casa, o cara que é da engenharia elétrica, ele vai estudar muito mais profundamente. E depois que sai da sua tomada e entra em dispositivos eletrônicos, aí é o cara da engenharia eletrônica que vai estudar muito mais aprofundadamente. Não quer dizer que o cara da engenharia eletrônica não saiba partes da engenharia elétrica, porque as duas caminham lado a lado, com objetivos diferentes, mas os dois sabem as duas coisas, logicamente com profundidade diferente e níveis diferentes de profundidade em cada assunto. Mas basicamente essa é a diferença entre a engenharia eletrônica e a engenharia elétrica. Eu também fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre a diferença entre os dois. Um eu comentei por cima, de uma maneira mais profunda do que eu estou comentando nesse vídeo, e no outro eu analisei a grade curricular dos 2 cursos. Então eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês darem uma olhada. Uma outra pergunta que é muito interessante, principalmente em tempos de pandemia, é o seguinte: será que dá para fazer algum curso de eletrônica, até engenharia eletrônica, no formato EAD?
Olha, eu tenho duas opiniões sobre isso. Primeiro que depende. Se você é um cara que não tem experiência nenhuma, se você tem 15 anos de idade, como eu tinha na época que eu entrei no Senai, eu não aconselho você fazer algo EAD. Por mais que você esteja ganhando algum tipo de conhecimento, eu não aconselho. Desde que seja... Acho que seria legal se fosse uma coisa mais simples, mais fácil, de um período menor. Mas se você está começando agora, eu sugiro você entrar em alguma instituição, principalmente o Senai, que é uma ótima instituição, para você cursar, ou fazer técnico, ou fazer um ensino profissionalizante em eletrônica. Agora, se você já tem experiência, cara, o EAD é fantástico, porque vai te dar a oportunidade de aprender uma coisa focada só numa área que você quer, e você para de ficar perdendo seu tempo com outras matérias que não é aquilo que você deseja naquele momento, não é seu objetivo. Quer aprender, sei lá, CLP, você vai lá e faz um curso de CLP. Então é muito mais interessante para você nessa questão de educação EAD na área de eletrônica. Então isso vai ser bastante interessante para você. Galera, essa foi basicamente a minha história de como começou o canal e de como eu entrei em engenharia eletrônica. Uma coisa que eu não citei pra vocês é que quando eu mudei lá pra UTF de Campo Mourão, a ideia não era ficar na UTF de Campo Mourão, e sim pra mudar pra uma outra cidade do Paraná, que se chama Cornélio Procópio, para fazer engenharia de controle de automação, que era a nossa primeira opção. Mas o trabalho que deu a mudança, a gente decidiu desistir e ficar na engenharia eletrônica. Aí, em 2019, eu propriamente dito, consegui mudar de curso, entrar em engenharia eletrônica, e aí segui até hoje, basicamente chegando aí no final do quarto ano de faculdade que a gente está agora em 2020. E tudo isso foi minha trajetória para entrar em engenharia eletrônica. Não foi uma decisão muito consciente, mas hoje eu sei que foi uma das melhores decisões que eu tomei em ficar em engenharia eletrônica, porque depois eu comparei a grade de controle e automação com a grade de eletrônica e eu falei, não, acho que é muito mais interessante eu ficar na parte de engenharia eletrônica de controle e automação propriamente dito. E aí, tô praticamente indo pro final da faculdade, apesar do sistema não me ajudar, por conta dos meus atrasos, que eu não consegui trocar de curso por conta do regulamento. Mas vida que segue, vamos continuar nossa trajetória aí. Se você ficou com alguma dúvida, se teve alguma coisa que você não entendeu, ficou meio supérfluo, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou te responder. Também clica aqui no link que está aqui embaixo, que vai ter todos os meus trabalhos, todas as minhas páginas, seja no Facebook, Instagram e aqui no YouTube. E também meus trabalhos de faculdade, os projetos que eu estou envolvido, para você ganhar mais experiência. E conforme eu for editando o vídeo aqui, eu coloco as fotos da época, se tiver vídeo também eu coloco o vídeo dos projetos, para você ir dando uma olhada e ver como que eu fiz tudo isso aí, beleza? Galera, esse primeiro podcast foi tentar trazer uma experiência para vocês, de explicar como o canal começou e como eu entrei em engenharia eletrônica, para você ter uma base de como eu decidi as coisas e como que eu fui fluindo, aprendendo a matéria, aprendendo eletrônica e acabando me apaixonando pela área, beleza? Então, galera, muito obrigado, até o nosso próximo podcast, onde a gente vai continuar nosso assunto para você realmente decidir se engenharia eletrônica é a área da sua vida.